Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de bloco de conhecimento do Cartório em Gestão. Antes de mais nada, se você ainda não nos segue, por favor, inscreva-se no canal e toda atualização você já vai receber mensagens nossas, sabendo de novos vídeos e novas atualizações, tá bom? Agora a gente vai falar de uma ferramenta muito importante, se utiliza muito em startups, que a gente chama de 5W2H. 5W2H é uma definição microscópica sobre uma atividade específica. Então, quando a gente define missão, visão, valores, a gente olha na questão estratégica, olha o que é o modelo, onde a gente quer chegar, só que é um movimento mais lento, ele é mais normativo, é uma visão mais filosófica do negócio. Mas no dia a dia, como que a gente vai conseguir conduzir? Quando existe algum incômodo, principalmente em nível tático, a gente tem que pegar e falar assim, como a gente vai resolver isso? Só que só o como não é muito bem detalhado do que a gente vai precisar para que isso vá se resolver. E aí nos Estados Unidos se desenvolveu uma metodologia chamada 5W2H. O que significa 5W2H? O primeiro W que a gente fala seria o que, ou what. Então, o que está incomodando? Qual que é o problema em relação a isso? Então, essa é a primeira definição. Depois a gente pergunta o porquê. Por que isso aqui está incomodando? Ah, isso aqui está piorando a relação com os funcionários, a gente está piorando a relação com os clientes, a gente está piorando o faturamento, a gente está piorando a produtividade. O que está acontecendo? Por que a gente precisa mexer nisso? Então, why, a gente vai estar respondendo isso. Posteriormente, seria o where, ou seria onde. Onde que a gente tem que movimentar? Nós temos que movimentar o layout de cadeiras, nós temos que movimentar a localização do cartório, onde que nós temos que agir. E esse ponto a gente trata no where. O próximo W que a gente fala seria when, ou quando. Então, quando isso vai acontecer? A determinação de um prazo para isso acontecer acaba te dando mais tranquilidade. Se a gente voltar um pouco na questão do ciclo PDCA, a gente revisitando um ponto de melhoria que a gente tenha que fazer, tá aquela questão sobre alteração de sede. A alteração de sede, ela envolve o nível de investimento, ela resolve às vezes alguma reforma, ela tem alguns pontos da questão, ela é um ponto que determina muito a questão de alteração de sede é como transportar o acervo. Então, para transportar o acervo, nós precisamos ainda informar o Tribunal de Justiça, nós precisamos de uma autorização da data correta. Então, o RUEN é muito determinado por alguns fatores externos que vale a pena nós levantarmos para desenvolver alguma atividade em específico um pouco mais tático para o estratégico dentro da serventia, tá? Agora, um outro ponto que é interessante seria o who, ou quem. Então, quem é responsável por aquela atividade? Ah, vai ser uma atividade de alteração da serventia. É algo maior, precisa de um investimento, precisa de determinar algumas coisas, e isso vai ser pelo tabelião. Não, nós precisamos alterar a carga horária, precisa modular a forma da equipe. Isso vai ser determinado pelo substituto. E isso a gente vai definir na estrutura do who, tá? O how é o primeiro H. How seria como. Como isso vai ser feito? Então, como que a gente vai fazer? E também how much. Quanto custa isso? E o custo não é só pecuniário, não é só dinheiro, tá? Pode ser também hora homem. Hora homem, isso em um outro momento a gente vai tratar a diferença de CAPEX e OPEX isso, em relação aos custos. Pensa que uma atividade dentro do cartório, ela determina, às vezes, um nível de hora homem. E esse hora homem, você tem que metrificar e precificar isso. Às vezes você acha que um cartório com uma ou duas pessoas, você não entra nesse grau de detalhe. Mas lembre-se que sempre você está querendo crescer, sempre você quer se desenvolver. E grandes equipes determinam um nível de esforço e de organização. O 5W2H é uma das ferramentas muito importantes que vai ajudar vocês na gestão do cartório. E para isso, acho que vale a pena a fundamentação para que vocês pensem como uma forma de controlar algumas atividades. Tá? Por hoje, muito obrigado e até a próxima, pessoal.